Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Eu quero saber se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Bem-vindo, Wellington, Marileise. Me falem, por favor, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Também, Marileise, saudade. Ainda bem que temos a tecnologia aqui para que a gente possa matar um pouquinho a saudade, né? Da gente poder estar se encontrando aqui, da gente poder estar revendo, né? Reviver um pouquinho aí desses nossos encontros que eram físicos, né? Presenciais, no local físico aqui, nesse momento aqui das redes sociais, da tecnologia. Estão me vendo bem, ouvindo bem, tá? Obrigado, Wellington, por me dar aí o feedback. Bom, vamos vendo aí o povo entrar para que a gente possa começar um assunto que eu acho de grande importância no momento que nós estamos. Claro que não é só no momento que nós estamos, né? A gente vai pensar no geral, mas eu pensei em falar nesse momento porque eu tô ouvindo muito as pessoas trazerem muitas questões que as pessoas estão aí verbalizando, estão aí questionando com relação ao próprio movimento da obrigatoriedade que as pessoas nos colocam para que a gente execute no dia a dia. Maurício, obrigado pela presença. Então, nós vamos falar sobre hoje a obrigatoriedade do pensamento positivo no momento de crise. Então, se a gente pensar no momento de crise atual, eu quero que vocês ampliem para o nosso dia a dia, mesmo que não seja esse momento de crise, né? Mas eu peguei especificamente nesse momento, até pela cobrança que nós estamos tendo diante desse momento atual, diante desse caos mundial. Daniela, obrigado pela presença. E aí, nós vamos começar trazendo um pouquinho aí do contexto da situação de crise. Então, a situação de crise, minha gente, ela traz uma quebra na minha realidade, ela traz uma quebra na minha rotina, e isso não tem como não elevar e como desencadear o medo. O medo do quê? O medo do que a gente não sabe do que vai acontecer. E aí eu até fiz aqui minha colinha como sempre, né, para eu não esquecer, porque eu falo mais que o homem da Cândida, e se eu não anoto, eu deixo de falar. Mas o que acontece, minha gente? O medo, ele vai aumentar quando se tem um descontrole dessa realidade, ou seja, eu não sei o que vai acontecer, né? Descontrolo o meu dia a dia, descontrolo o meu planejamento, descontrolo a minha organização. Então o descontrolamento dessas questões, ela vai desencadear o aumento desse medo. O desconhecimento. Esse desconhecimento é realmente a falta de informação. Então nós não temos a informação, né? Quando que isso vai terminar? A vacina se já está sendo testadas ou não, se já acharam uma vacina para que a gente possa controlar essa pandemia, esse coronavírus, esse vírus, mesmo ainda acreditando que não temos controle, né? Então a gente fica com essa falta de informação, aumenta o nosso medo, né? A imaginação, que diante dessa falta de informação, diante desse descontrole, começa as pessoas terem uma imaginação. Então elas começam a criar situações em que não existe. Então eu começo a construir, né? A construir, como eu falei em uma live anterior, a gente começa a ter um luto precoce. Então eu já acho que as pessoas vão morrer, eu acho que as pessoas ao meu redor vão morrer. E de fato, né, até pela falta de informações, os números de mortes que acontecem, o número de infectados que acontecem, eu fico na imaginação de que aquilo não é real, estão escondendo, estão mentindo pra mim, não estão falando a realidade. Então eu começo a imaginar o pior diante da circunstância, tá? Lília, obrigado pela presença. Então, aí surge o que? O sofrimento. Começa a vir um nível de sofrimento, um nível de angústia desesperadora, em que eu começo a achar que tudo está contra mim, todos estão contra mim, né? Joelma, obrigado pela presença. Joselma, obrigado pela presença. E aí eu me sinto injustiçado. Por que comigo as coisas não estão acontecendo?
Tati, minha linda, obrigado pela presença, uma honra ter você aqui. Então, o que acontece? Eu me sinto injustiçado perante aqueles que eu acho que têm um favorecimento maior, aqueles que eu acho que têm um privilégio maior do que eu. Então, tenho a sensação de uma injustiça. E aí vai o quê? Eu vou trazendo uma certa destruição para comigo, dos meus sonhos, das minhas questões, dos meus planejamentos, das minhas organizações. Então, tudo que eu fiz até hoje, isso vai sendo destruído. Então, olha o que acontece com o único sentimento que é o medo. Claro que lá na frente a gente vai falar do que esse é outro sentimento e sensações que são desencadeados no decorrer, né? No decorrer dessa alimentação, do alimentar esse medo, do alimentar essa imaginação, do alimentar esse desconhecimento, do alimentar esse desconforto, do alimentar esse descontrole, do alimentar esse sofrimento, do alimentar essa injustiça. Então, fica o quê? Traz toda uma situação paralisadora, mobilizadora. E é um sofrimento muito grande. Paulo, obrigado pela presença. Olha, deixa eu ver aqui quem entrou. Viviane, obrigado pela presença. Então, o que acontece? Eu preciso ir me percebendo e me observando. Eu até notei uma frase aqui bastante interessante que eu coloquei. O não olhar para como eu me sinto é não olhar para si. Não dá, minha gente, pra gente ficar ouvindo, né? A Tatiana colocou aqui, tem uma paralisação diante do vitimismo, né? Então, não que exista exatamente esse vitimismo de me colocar, eu tô num lugar em que eu tenho menos privilégio do que aquela outra pessoa que está com condições financeiras, condições sociais, não precisa trabalhar, porque eu preciso sair para trabalhar, porque eu sou obrigado a sair para trabalhar, né? Não é nem no nível de vitimismo, por quê? Porque é algo instalado, é algo real. Eu não sou coitadinho, né? Eu preciso fazer o que é necessário. Antônio, obrigado pela presença. Eu preciso fazer o que é preciso. Não dá para eu entrar na dinâmica de que o outro está sendo privilegiado porque ele não precisa sair de casa, porque ele não precisa fazer, né, questões do que eu tô fazendo, e eu que sou o coitadinho porque eu preciso sair de casa, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trazer, obviamente, né, todo o cuidado necessário na minha casa, né? Paulinha, obrigado pela presença. Então, não é essa a minha realidade. E eu olhar para mim é eu olhar para minha realidade. Pare, eu já falei numa live anterior, pare de ficar comparando o seu palco com o palco do outro. Cada um tem a sua realidade. E quando eu trago esse tema da obrigatoriedade de eu ter que ter o pensamento positivo diante de uma crise, é isso que eu quero que a gente possa refletir. Paulino, obrigado pela presença, Rui, obrigado. Por quê? Porque, gente, existem questões clínicas que desencadeiam. Vão desencadear várias questões diante dessa crise. Por isso que eu falei, vamos ampliar para o nosso dia a dia, sem ser também na situação de crise. Vamos pensar numa situação impactante que vai ocorrer várias questões que eu preciso me observar. Então, temos aí dois sistemas, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Seja bem-vinda, Cláudia, obrigado pela presença. E o sistema nervoso simpático, qual que é o papel dele? O objetivo dele é selecionar e direcionar a energia para a reação. Então, é o que acontece, tem uma crise, tem um impacto, tem aí uma situação de imprevisto, e o que acontece? Ele reage, que é colocado para o quê? Para sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, meu organismo, ele vai reagir. Por isso que eu falo, é muito bonitinho as pessoas pegarem e falar, você precisa pensar positivo, você precisa ver que as coisas vão melhorar. Gente, eu já falei em várias lives, vou continuar falando. Não venha com essa lorota de que essa crise vai fazer com que as pessoas vão melhorar, que as pessoas vão ser melhores pessoas, né? As pessoas vão tocar o coração delas. Olha quantas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia. E vocês me falam que as pessoas vão melhorar.
Uma tá querendo acabar com a outra, uma tá destruindo a outra. Nas redes sociais é um caos. Uma ofendendo a outra, porque pensa diferente, porque faz diferente. Como que isso está sensibilizando as pessoas, minha gente? Pessoas más continuarão más, pessoas boas vão continuar boas. E isso que é triste. E essa é a nossa realidade. Então, se a gente olhar para essa reação, essa ativação do nosso sistema nervoso simpático, ele vai trazer vai desencadear algumas questões em que a gente precisa tomar cuidado nesse momento de crise, tá? Então, por exemplo, as nossas pupilas, elas vão se dilatar para quê? Para que ela receba mais luz. Receba mais luz para quê? Para que eu fique mais atento. Eu vou ficar mais em alerta. Por isso que eu preciso ter um momento de desacelerar, para que eu possa ter uma qualidade de sono muito maior. Então eu preciso, minha gente, trazer essa quebra do aceleramento para que eu consiga rebaixar e conseguir dormir e conseguir ter uma qualidade de sono, porque uma quebra na qualidade de sono me destrói no meu dia a dia. A gente vai perceber que a gente não teve uma qualidade de sono na qualidade de humor durante o dia. Então altera o meu humor no sentido para mais ou para menos, ou eu fico mais irritado, ou eu fico mais sensível, ou eu fico mais agressivo, ou eu fico mais paralisado, mais pacato. Então, sou eu que tenho que me observar. Sou eu que tenho que me perceber. Não dá para eu cobrar do outro essa situação, porque sou eu que tenho que olhar isso. Outra questão é a boca seca. O que acontece? Eu tenho uma inibição, né, dessa questão da saliva e por isso que eu fico com a boca seca. Prova disso, né, até uma professora que deu esse exemplo, eu gostei muito, é quando a gente tem uma discussão, por exemplo, na hora de que a gente está comendo. A digestão, ela vai demorar mais, por quê? Porque ela inibe, né, é um impacto, é um choque. Então aquela briga ou aquele desconforto na hora que eu estou comendo, né, vai trazer o quê? Uma complicação nessa digestão. E aí uma inibição da minha saliva. Por isso que a minha boca fica seca, porque eu tenho impacto, eu tenho choque. E a crise vai nos trazer isso. Ela vai nos reagir isso clinicamente, organicamente. Outra questão é a questão dos brônquios. Os nossos brônquios, ele relaxa. E para que ele relaxa? Para entrar mais ar, para entrar mais oxigênio, né? Para que a gente possa o quê? Gerar mais energia, para que a gente possa lutar ou fugir. Que é a questão do alerta. Seja bem-vindo, Santiago, obrigado pela presença. Então, quando ocorre essa inibição, né? Quando acontece que esses brônquios ele relaxa, ele vai acontecer isso para que ele possa nos proteger, para gerar essa energia, para que eu possa o quê? Criar recursos, estratégias para eu fugir, né? Ou para eu lutar. Essa é a questão quando vem o impacto, quando vem uma crise, quando vem uma catástrofe. E que é que nós estamos acontecendo? As pessoas falam, ai André, não pode falar que está em crise, não pode falar que estamos em tragédia, mas estamos. Mas nós estamos, gente. E eu preciso olhar para minha realidade. Para de ficar vivendo no mundinho de Walt Disney, né? A Disney é uma delícia, né? A Tati tá aqui e nós passamos lá 2011, né, Tati? Na Disney, Natal e Ano Novo, maravilhoso. Então, é maravilhoso lá. Mas não é a realidade do dia a dia. Não existe mundo perfeito, minha gente. E eu preciso acordar para isso. Né? Então veja, eu vou desenvolver recursos, estratégias para eu lidar com a minha realidade, tá? Existe a liberação da glicose ao meio do fígado para gerar também energia no abastecimento dos músculos, né? Para quê? Para que eu tenha força, para que eu tenha, né, que eu possa, por exemplo, se eu precisar, por exemplo, usar o meu corpo, usar a energia do meu corpo. Essa liberação de glicose pelo meu fígado, ele precisa estar ativado, né? Então você vê, por exemplo, em situações de crise, situações catástrofes, situações bastante sofridas, tem pessoas que não sentem dor, não tem dor. Por quê? Porque o músculo, ele está sendo abastecido. E esse músculo, ele que acontece? Ele fica mais energizado, por isso que eu não sinto dor. Mas quando esfria, aí que vem
todas aquelas questões que a gente já foi falando, né, em outras lives e até mesmo aqui, porque tem um rebaixamento de toda aquela energia. A Tati colocou aqui, mas se até a Disney fechou, mas também devemos olhar para a realidade. Sim, né, viver o provisório como permanente, porque não sabemos o dia de amanhã. Que é isso, né? Está numa questão mundial, a crise está mundial, né, o desconforto está mundial, não é para uma pessoa. Não importa se aquela pessoa está numa cobertura, minha gente, ou se eu estou num quartinho. Não importa se aquela pessoa ela continua recebendo o salário 100% e eu estou recebendo 70%, né? Não existe medição, não dá para medir sofrimento, né? Não dá para eu desvalidar o sofrimento do outro mediante do meu sofrimento. Eu não posso fazer isso, porque eu estou desvalidando o outro. Eu estou me colocando como eu, o vitimizado, que é o que a Tati falou, eu como coitadinho, e que o outro não pode nem sofrer. Leonardo, obrigado pela presença. E o outro não pode nem sofrer. Por quê? Ah, porque tem casa, ele tem uma casa boa, porque ele tem carro, porque ele tem piscina, porque ele está recebendo o salário dele, e ele não tem direito de sofrer. Ele tem que aceitar, né, que a própria condição dele, que é boa, então ele precisa pensar positivo, ele precisa agradecer que ele está numa condição privilegiada. Gente, sofrimento é uma coisa desesperadora, né? Então, assim, Hamilton, obrigado pela presença. Então, eu preciso olhar para a minha realidade. Não é olhar para a realidade do outro com o objetivo de desvalidá-lo para que eu possa me validar. Existem alguns perfis de personalidade que para eu me sentir vivo, eu preciso destruir o outro. Para eu me sentir, né, ativo, eu preciso desativar o outro. Minha gente, que perversão é essa? E é por isso que eu sempre falo, aonde que essa crise está melhorando as pessoas? E eu preciso entrar em contato com isso. Eu tenho que saber de mim. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser uma melhor pessoa todos os dias. E não importa se o outro vai ou não. Se o outro vai melhorar ou não. Se o outro está sendo malvado ou não. Se o outro está sendo perverso ou não. Eu tenho que saber de mim. Se o outro está fazendo ou não. A arte da vida, a maturidade da vida é essa. Né? Não importa se o outro está fazendo ou não. Nossa, André, mas é muita injustiça por causa que eu sofro tanto, né? Eu faço tanto, eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem e só sofro. As coisas só acontece coisa ruim comigo. Desenvolva a resiliência. Desenvolva estratégia e recursos para você lidar com a sua realidade. E avalie também, né? E eu tenho que avaliar também toda a minha circunstância. Será que não é birrinha? Eu querer estar onde não deveria estar? Eu querer fazer o que não deveria fazer? Será que não é birra unicamente porque eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer? Então eu tô lá? Será que é pra mim? Eu falo muito isso de violência doméstica. É um sofrimento enorme, gente. Né? E às vezes o paciente fala pra mim, André, mas eu amo. Gente, o amar, o afeto numa relação não basta. Existem outros ingredientes. E eu preciso olhar para isso. Não basta eu querer. Eu tenho que saber se aquilo é possível. Se aquilo é uma possibilidade dentro da qualidade de vida saudável. O Hélio colocou aqui, André, as pessoas que levam os sintomas que já são naturais do dia a dia e internalizam como sintomas do Covid-19, isso é porque entram na neuroemocional do externo ou falta de controle mental? O Wellington, pode ser as duas coisas. Pode ser o agravamento de um quadro base, tá? Ou pode ser o desencadeamento de um quadro. Então pode ser as duas possibilidades. E por isso que eu preciso me conhecer. Joyce, obrigado pela presença. Então assim, eu preciso me conhecer para eu saber o que é que está acontecendo comigo. Eu tá gravando o meu quadro, uma pessoa que já é ansiosa, que tem um transtorno generalizado de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. E que nesse momento o quadro de ansiedade está agravando. Ela precisa perceber que o quadro está agravando diante da própria patologia dela, que é a ansiedade. Diante das circunstâncias mundial. Ou então, eu não sou ansioso, não tenho quadro ansioso. Luiz, obrigado pela presença. Eu não tenho quadro ansioso e que nesse momento eu estou me sentindo ansioso.
Então eu tenho que entender que diante das circunstâncias mundiais, diante da crise que está acontecendo, eu estou ansioso. Então eu que preciso distinguir isso. Eu vou saber disso se eu me percebo. Eu vou saber disso se eu me observo. Se eu não tenho esse contato comigo, minha gente, eu não vou me dar conta. Eu vou achar que tudo é Covid-19. Eu espirrei, eu vou achar que é Covid-19. E às vezes eu tenho o quê? Eu tenho questões respiratórias. Eu tenho uma rinite, né? Eu tenho aí uma questão respiratória. Ou seja, é apenas algo que acontece, já acontecia no meu dia a dia. Não tem nada a ver com Covid-19. Né? Ai, mas eu tô com dor de cabeça, por exemplo, todos os dias. Mas eu já tinha dor de cabeça todos os dias. Eu já tinha isso todos os dias. Então pode sim agravar. Mas não, eu não estou com dor de cabeça por causa do Covid-19. Então, se eu não me observo, se eu não me percebo, realmente eu vou achar que é tudo Covid-19. E é numa live que eu falei, Wellington, quando eu falei, gente, eu percebo uma histeria coletiva, que até fui muito criticado com isso, mas eu não tô nem aí dessas críticas, porque eu acredito que isso, eu preciso entender, que eu entendo essa crítica e que não é pro André, é porque a pessoa se agride com relação a isso, porque ela não se observa e não se percebe. A histeria coletiva que eu falo parece uma manada. Sabe uma questão assim, gente? Onde todo mundo vai, eu vou. Se tá todo mundo gritando, eu saio gritando. Se tá todo mundo chorando, eu saio chorando. E isso é muito sério. Kelly, obrigado pela presença. Adriana, obrigado pela presença. E isso é muito sério. Então, a manada que a gente fala que acontece também faz parte desse sistema nervoso que é ativado, né? Que eu pego e ativo, que é normal diante de uma crise, que é para uma sobrevivência, que é para eu me preservar. Existe um sistema nervoso parasimpático que acontece também numa situação de crise, minha gente, só que a própria ciência não sabe explicar o porquê que é uma recorrência menor do que o sistema parasimpático. Porque o sistema nervoso parasimpático é aquele em que, pela sobrevivência, a pessoa ela traz um congelamento. Eu paraliso. A gente vê muito isso em caso de estupro. Em caso que a pessoa ela fica paralisada, por exemplo. Então ela fecha os olhos e ela fica paralisada como se ela estivesse morta. Para quê? Para que ela não entre em contato com aquele sofrimento, com aquela experiência trágica que está ocorrendo com ela. Leandro, obrigado pela presença. Então, isso é uma recorrência muito menor diante da crise, diante da tragédia, tá? É só realmente numa situação muito extrema, mas que a própria ciência ela não sabe explicar. Ela não traz uma explicação clara por que essa recorrência é menor. O Herto colocou aqui, lembro muito bem, você é super assertivo e correto, as pessoas que não querem enxergar isso. Sim, que eu acho que ele está falando com relação, quando eu falei da histeria coletiva, que é muito isso, né? Que é muito isso, Herto. As pessoas, elas precisam, antes de sair criticando, antes de sair brigando, antes de sair aí querendo matar todo mundo, bater em todo mundo, eu preciso entender por que aquilo me agrediu tanto. Por que aquilo pegou tanto em mim. Porque, gente, garanto que tem a ver com você. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. Eu tenho que compreender o porquê que acontece comigo. Então, numa situação de crise, minha gente, numa situação catástrofe, numa situação de tragédia, numa situação inesperada, existem mudanças, né, que vão acontecer na minha vida, mudanças que vão acontecer na minha dinâmica, no meu dia a dia. Por isso que eu falei que esses sintomas que eu falei iniciais são sintomas de impacto, né, imediato. E eu que tenho que perceber isso, porque existem mudanças, existem comportamentos que vão acontecer no decorrer, tá? Priscila, obrigado pela presença, que vão acontecer no decorrer do tempo. A Kelly colocou, falta percepção de si mesmo, falta terapia. Com certeza, Kelly. Eu acho que, eu sempre falo, todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria ter o contato consigo, todo mundo deveria ir para dentro. Eu sempre falo e pontuo isso para os pacientes. As pessoas perguntam pra gente, o que você acha de tal coisa? O que você pensa de tal coisa? Ninguém pergunta pra gente o que a gente sente. Ninguém pergunta pra gente. Aí quando a gente se depara com a nossa parte emocional, quando a gente se depara com nossa parte psíquica, a gente não dá conta. Que é o que está acontecendo agora. O que adianta, gente, você aí, que tem títulos, que tem PhD, que tem doutorado,
tem mestrado, que tem não sei quantas especializações, que tem graduação, que tem conhecimento. Que adianta tudo isso se você não consegue lidar com o seu emocional? Você não consegue lidar com uma frustração, você não consegue lidar com a sua angústia, você não tem proximidade com o seu sentir. Porque eu nego, eu boto uma venda aqui que eu não quero enxergar. É o que aconteceu, o que está acontecendo no isolamento. As pessoas estão se tuchando de coisa para fazer, para elas não se sentirem, para elas não se perceberem. Valdinei, obrigado pela presença. E isso, minha gente, é grave, porque eu vou colocando embaixo do tapete e o copo vai enchendo, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo e olha, com certeza uma hora esse copo ele vai transbordar. Isso se já não tiver transbordado, porque nesse momento, 3 meses depois, vários copos estão transbordados. Se a gente pensar 3 meses atrás para hoje, vários sintomas foram desencadeados em cada um aqui, não todos iguais, cada um vai ter a sua reação, por isso que cada um é um, e por isso que eu preciso olhar a mim, não parar de olhar para o outro, porque eu preciso me observar. Às vezes tem pessoas que querem ficar muito cuidando do outro, quer ficar muito pautado ao outro, e a gente vê muito isso quem está na linha de frente. Eu preciso tomar cuidado, porque eu estou tão disponível para o outro que eu me deixo de lado, eu não olho o que eu tô sentindo, o que eu tô percebendo. A gente vê pessoas, por exemplo, que numa situação leva um tiro. A pessoa, se estiver com outras pessoas, ela não sente. Além do corpo estar quente, ela não sente que levou um tiro. Ela só vai sentir depois. Por quê? Porque ela tá tão atenta ao outro que ela não consegue se olhar, né? Então, é gravíssimo em qualquer situação de crise, situações inesperadas, situações trágicas, situações catástrofes, de perdas. Eu preciso me observar, eu preciso me olhar. Então nós temos mudanças fisiológicas, minha gente, né? Questões que eu vou, vai aumentar o meu apetite ou vai diminuir, vai aumentar o meu sono ou vai diminuir o meu sono, né? Questões digestivas, intestinais, diferente daquele que tem a síndrome do intestino irritável, que qualquer nível de alteração de humor, ela tem a diarreia. Né? Existem pessoas hoje que nunca teve isso, que está tendo hoje, né? Muita diarreia, está tendo muita transpiração, está tendo alteração de sono, alteração alimentar. Isso acontece no decorrer, né? No próprio decorrer do processo de crise, né? A Kelly colocou aqui a ansiedade. Sim, a ansiedade é um dos aspectos emocionais, que também vamos ter as mudanças emocionais, que é a alteração de humor. Falei da ansiedade. Fernanda, obrigado pela presença maravilhosa. Gente, aguarde que em breve eu vou postar a minha live com a Fernanda, a psicodinâmica das dependências. Psiquiatra maravilhosa que vai arrasar no dia aí que vai ser no final do mês sobre esse assunto tão maravilhoso, né? Não da patologia, mas um assunto que é necessário ao mundo, principalmente nesse momento atual, o número, né, de quadros de dependência, de comportamento de dependência aí, nesse momento que nós estamos, aumentou absurdamente. Absurdamente. Por quê? Porque eu me anestesio. Eu me anestesio para não entrar em contato com a realidade. Então, essa mudança emocional, que a ansiedade é uma delas, e já falamos um pouco sobre isso, sobre essa ansiedade, diferente de um quadro ansioso de base e de uma ansiedade acarretada pelo momento que nós estamos, é importante olhar a alteração de humor, né? De repente eu fico mais melancólico, mais negativo. Isso é uma mudança emocional que está ocorrendo. Nunca aconteceu comigo, está acontecendo agora. Eu preciso me dar conta, gente, que está acontecendo diante dessa realidade. Mas, novamente, eu só vou entender e só vou compreender se eu me perceber, se eu me sentir, se eu me observar. As mudanças cognitivas, né? Vão acontecer mudanças cognitivas diante de uma crise, diante de uma situação como essa. Eu, às vezes, vou ter uma quebra de memória. Tudo, gente, a gente precisa avaliar se é base ou se é do momento. Por isso que eu sempre falo, se eu me percebo, se eu me observo, se eu me sinto, eu vou saber se essa situação, essa mudança está ocorrendo num agravamento de um quadro de base ou se está sendo desencadeador, está desencadeando de acordo com a situação do gatilho, da crise que nós estamos vivenciando. Então eu vou ter a quebra de memória.
né? Ou eu vou ter o pensamento mais acelerado, né? Então eu vou ter às vezes os lapsos, eu não vou lembrar às vezes algumas coisas. Nossa, esqueci uma palavra. Por quê? Porque o nível de estresse dá isso. Eu tenho um nível de estresse que ele traz uns rompimentos diante da situação que eu estou vivenciando. Graziele, obrigado pela presença. Aguarde também, gente, na quinta-feira temos live com a Graziele e em breve eu vou postar aqui também para que vocês possam assistir a gente na quinta-feira. Então, essa mudança cognitiva eu também preciso me dar conta, tá? Porque às vezes a gente entra na negação e fala, ai, mas é normal acontecer isso. Robson, obrigado pela presença. É normal acontecer isso diante da situação, diante da circunstância. Sim. Se eu estou dizendo que é normal, eu estou falando que é normal, eu estou discursando que é normal, por que que eu não aceito? Por que que eu brigo então com aquilo? Ana Célia, minha linda, obrigado pela presença. Gente, Ana Célia é maravilhosa. Eu vou, Ana Célia, olha, você me dá aqui uma liberdade de eu falar, viu? Ana Célia, gente, foi minha paciente, né? Depois que teve alta. E o que acontece? Ela teve o Covid-19, ficou 9 dias internada na UTI e agora está aqui maravilhosa. Então, Ana Célia, olha, um beijo enorme pra você, viu? Olha, super pela sua batalha, por toda a sua, né, seu empenho, sua dedicação e toda a movimentação de recursos e estratégias para lidar com essa situação tão sofrida, tão angustiante e que você, né, se apegou e foi a bola pra frente. Então, parabéns aí pelo seu ai, nem sei falar a palavra. Determinação, né? A Kelly colocou aqui, é o esperado, mas não é acolhido. Isso mesmo, Kelly. Então, eu sei que essas mudanças ocorrem, só que eu não aceito. Então, aí o que acontece? Eu me obrigo a ter que estar bem, a ter que me sentir bem, a demonstrar pro outro que eu tô bem. E por outro lado, tem a cobrança de eu ter que estar assim. De eu ter que estar rindo, de eu ter que estar pensando positivo, que isso vai passar, que isso vai melhorar. Tem coisa, gente, que não vai passar. Tem coisas que não vai mudar. Como eu falei no sentido das pessoas. Pessoas más são pessoas más. Aposto que todo mundo aqui já conviveu com pessoas más, pessoas perversas, pessoas malvadas. Para de ter dó dessa pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela é tão perversa, né? Tem perfis psicopáticos aqui, como eu já falei, de perfis aí do psicopata corporativo, psicopata empresarial, que ele inverte o quadro. Ele faz você ficar compadecido com ele. Entendeu? Ele te oprime e você é capaz de justificar o porquê que ele tá te oprimindo. Gente, é muito grave isso. É muito grave. O Herto colocou aqui, André, pegando um gancho do que você disse, podemos dizer que ao invés das pessoas serem melhores com a crise, que as máscaras caem nesse momento? Ah, mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Sabe o que acontece, minha gente? As pessoas, elas estavam usando personagens, as pessoas estavam usando máscaras. Então, em casa era uma coisa, no trabalho era outra, na escola era outra, nos grupos era outra. Luana, obrigado pela presença, minha linda. E o que acontece? Nesse confinamento, as pessoas não deram conta, as máscaras caíram. Ou seja, veio à tona quem eu sou. As pessoas começaram a se mostrar. E aí, minha gente, você fala, nossa, a pessoa mudou nesse momento de pandemia. Não, ela sempre foi assim. É que ela se vestia de máscara. Ela apenas estava usando os personagens. A Ana Célia colocou, obrigada, André, foi difícil. Mas não podemos nos deixar ficar abatido. Em nome de Deus, venci. Com certeza, Ana Célia, você é maravilhosa. É como eu falei. Eu preciso respeitar o que eu estou sentindo. Eu preciso respeitar a minha realidade. E não me obrigar a não olhar para isso e a fingir que nada está acontecendo. Então, por isso que eu preciso me perceber, me observar. Para saber o que é aquilo, o que está acontecendo e quais as mudanças que estão ocorrendo comigo, né? Então, Wellington, com certeza, as pessoas elas não conseguiram se bancar. Não conseguem. Por isso que é muito bonitinho dizer, eu me banco, eu sou assim. Ah, quero ver agora, e agora? Né? Nesse mundo que nós estamos, né? Casamentos terminando, por quê? Porque um ou outro viu que a pessoa é insuportável, só que estava usando máscaras.
né? No trabalho a gente tá vendo isso, nas amizades, ou seja, as pessoas se mostraram, né? A Graziele colocou aqui, é por isso que as pessoas estão com tanta dificuldade de conviverem. Sim, porque todo mundo estava convivendo com personagens, todo mundo estava convivendo com máscaras. E sabe o que é mais grave, gente? Às vezes a gente pede pro outro colocar máscaras para conviver com a gente. Porque quando o outro é sincero com a gente, quando o outro é transparente com a gente não dá conta, a gente não quer ouvir a verdade, então a gente pede pro outro mentir nas entrelinhas, só que agora não deu mais. Agora não deu mais. Né? Os pais que criticam os professores são chatos, são insuportáveis, estão agora dentro de casa e vendo que o problema é seu filho, vendo que o problema é o seu marido, que o problema é a sua esposa, que não é o chefe, que não é a professora, é você, que, né, que fantasiosamente delegava para o outro. Claro, gente, que não é todo mundo. Existem chefes, viu, minha gente? E quem tá aqui sabe quem eu tô dizendo. Existe chefe que é perverso e continua sendo. Então não é você não, viu? É apenas esse chefe que agravou, né, esse quadro aí dele. Por quê? Porque aí, até mesmo por essa situação mundial, ele está atacando mais do que, obviamente, como lá atrás. O Valdinei colocou aqui, mas também é possível conhecer um lado seu que você não conhecia? Sim, o se conhecer, Valdinei, o estar no caminho do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável diante de como eu me percebo, como eu me sinto, como eu me observo, é eu também poder constatar questões que até então eu não estava entrando em contato, desculpa, gente, que até então eu negava ou eu nem queria enxergar, em que nesse momento as coisas vieram à tona. Então, eu constato muitas coisas que até então estavam embaixo do tapete. Por quê? Porque eu estou mais vulnerável, eu estou mais sensível, né? Como a gente falou, esse medo, essa ansiedade, essa angústia nos deixam mais vulnerável emocionalmente. Então, quando eu estou vulnerável, pensa igual imunidade, gente. Quando a minha imunidade cai, eu fico o quê? Vulnerável a pegar uma bactéria, a pegar um vírus, um resfriado, uma gripe. Então, isso é esperado. É a mesma coisa a vulnerabilidade emocional. Vai me colocar em uma situação em que eu fico mais aberto a perceber e a olhar questões que até então eu não estava enxergando. E por isso que o amadurecimento ele é importante para eu lidar com as constatações que eu vou tendo diante da minha realidade, diante desse contato com o meu interno, diante desse envolvimento com o meu interno. Outra mudança que acontece, minha gente, são as mudanças comportamentais, né? Então, físico mesmo, né? Do meu comportamento. Então, às vezes, uma pessoa mais docinha, uma pessoa mais calma, de repente, hoje ela tá mais estourada. Ela tá mais agressiva na sua fala, ela tá mais estúpida, ela está, ou ao contrário, uma pessoa que era muito agitada, hoje ela tá mais para baixo, ela tá mais na dela, ela tá mais reservada. Então, essas mudanças de comportamentos também vão ocorrer. Então, vocês percebem? Olha quantas mudanças vão ocorrer diante de uma crise, diante de uma tragédia, diante de uma situação dessa. Mas eu preciso olhar para a realidade. Qual que é a sua realidade? Não é a realidade do seu amigo, tá? Porque o seu amigo tá lá de licença porque ele tem filho em casa e você é obrigado a trabalhar porque você não tem filho. Não é essa a realidade comparado ao outro. É a sua realidade nua e crua. Ué, você não tem filho, você tem que trabalhar. A empresa só vai dispensar quem tem filho. A empresa só vai dispensar quem tem alguma questão clínica em que precisa ser afastado. Você não tem. Então você precisa trabalhar. Diante da circunstância, claro, minha gente, que eu preciso ser assertivo. Se eu estou com tanto medo, se eu estou desesperado a ponto de paralisar, de eu não estar conseguindo pensar, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer nada, né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso ir a um profissional, eu preciso recorrer a um profissional especializado, que nesse caso seria o psiquiatra, para que ele possa avaliar a sua condição e ele que vai atestar que você não está com condição de trabalhar. É ele que vai atestar esse quadro. Por quê? Porque existe também
Quando a gente fala que eu preciso me respeitar e me observar e me perceber, é isso também, né? Não é vergonha. Gente, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo trabalhar. Existem relatos, gente, pessoas que elas estão tendo pânicos na rua, estão tendo pânicos no ônibus, no metrô, no trabalho, porque o medo desesperador de pegar, de ser infectado ou de levar para casa, porque realmente eu entendo, porque fica muita incoerência, né? Tem pessoas que tem, né, tá em casa, né, pessoas ali com pessoas idosas ou pessoas vulneráveis aí ao quadro clínico, essas pessoas estão preservadas em casa e eu saio, vou trabalhar e volto. Então, eu também fico incoerente, porque eu fico com medo de levar para casa. Será que eu tô trazendo? Será que vai acontecer alguma coisa? Então eu entendo, mas se eu tiver uma resiliência, se eu tiver recursos estratégicos para que eu possa lidar com essa realidade, me preservar, me cuidar, seguir as orientações corretamente, não é a orientação que eu quero apenas. Porque tem isso, né? As pessoas têm uma orientação ali regrada, mas elas fazem só o que elas querem. Isso não é seguir orientação. É igual quando a gente falou numa live do médico. O médico manda você tomar o remédio 8 em 8 horas, aí você toma 7 em 7, 5 em 5, 8 em 9. Isso não é orientação. Você não tá seguindo orientação. Você tá fazendo o que você quer. E aí vem falar que a porcaria é o médico. Que o médico que não presta, porque eu não melhorei. Não, foi você. A responsabilidade é sua. Tá? Então, eu preciso seguir as orientações, ver o que vai ser saudável, né? Que é o que eu tenho que avaliar. E a qualidade de vida saudável é uma escolha. Por isso que ela tem que ser desenvolvida durante a caminhada da minha vida. A qualidade de vida saudável, gente, não é para ser desenvolvida unicamente numa situação de crise, unicamente numa situação trágica, numa situação catástrofe. Não é. É uma escolha de vida. Qualidade de vida saudável é uma escolha de vida. Não é uma escolha apenas numa situação específica, porque vai ser falso. É aquela coisa quando eu tenho um infarto, por exemplo, e aí eu faço minhas promessas, eu barganho, que eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, só que acontece na hora, quando tudo melhorou, quando as coisas resolveram, o que acontece? Eu volto a fazer tudo de novo. Ah, poupe-me, né, gente? Poupe-me. Marinês colocou aqui, a conexão está ruim. Ai, Marinês, aqui pra mim tá normal. Tá ruim, gente? Me fala aí se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo. Pra mim? Tá tranquilo, gente? Me fala, pra eu continuar. Que a Marinês diz que tá ruim a conexão. Fernanda, obrigado pela presença. Ah, tá ótimo. Aí a Marinês colocou que é a dela. Aí todo mundo. A Tati colocou hoje, amanhã e depois. E assim vai. Sim, né? As questões, vai muito isso, né? As coisas, o que eu tenho na minha realidade. Obrigada, minha gente linda. Todo mundo aqui dando feedback, que tá bem, que tá legal, que tá me ouvindo. Obrigado pelo feedback. Então veja, é eu olhar para as circunstâncias que está no dia a dia. As circunstâncias que tá na minha realidade, no meu dia a dia. E aí desenvolver, de acordo comigo, quais são os recursos e estratégias que eu tenho para lidar. Quais são os recursos e estratégias que eu tenho diante das minhas circunstâncias. Não é diante das circunstâncias do outro. Porque o outro é o outro, né? O outro é o outro. Não adianta. O nível de ansiedade das pessoas, gente, elas estão elevadas porque elas estão se comparando a ter que fazer coisas que o outro está fazendo. Porque o outro fala, ai, faz isso, faz aquilo. E a gente ouve muito isso nas redes sociais, né? Ai, eu até recebi um vídeo hoje, gente, tão interessante, que falando, que foi a Ingrid Guimarães, que ela é um vídeo que ela tá falando sobre meditação. Ai, gente, eu não tô entendendo, porque as pessoas estão dizendo que, tem que meditar, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido, não sei o que, e ela fala, e eu não consegui fazer nada disso. Gente, será que eu que sou o problema? E eu preciso tomar cuidado com isso, né? Será que eu estou me baseando na minha realidade? Ou eu estou me baseando na realidade do outro? Porque se o outro consegue meditar, e meditar, gente, não é esvaziar a mente, viu? Jamais! É atenção plena. Meditação é eu puxar o devaneio pra mim. A todo momento que voa, eu trago pra mim. Voou, eu trago pra mim. Medita aí 3 minutos, gente. Fica em contato com você.
como você está se sentindo, a sua respiração, como está seu coraçãozinho, como está seu dedão do pé, como está sua barriga. Faz isso. E cada vez que seu pensamento voa, traz de novo para você. Ou seja, a meditação não é esvaziar a mente. Não existe isso, tá? Então é importante que cada um faça o que o que se dá diante da sua realidade, diante da sua circunstância. Para de ficar tendo que fazer tudo o que o outro fala, tudo que o outro está fazendo. Gente, está tendo o número de lesões físicas que está acontecendo nas pessoas absurda, sabe por quê? Porque fica baixando o treino que tá nas redes sociais aí pra ficar fazendo em casa. Você não sabe como que tá suas condições físicas, você não sabe, né? Você pega peso e vira pra lá, vira pra cá, você não sabe, você não é, se você não for, né, gente? Você não é o personal, você não é o profissional da área, né, para que você possa me dizer uma coisa dessa, esse absurdo. Então toma cuidado de ficar contaminando com isso. O que tá aqui? Deixa eu ver um negocinho aqui, gente. Tá uma bolinha aqui. Ah, eu acho que é. Tinha uma bolinha aqui, não sei o que era. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Para de ficar querendo se comparar e fazer o que o outro tá dizendo, ou porque o outro tá fazendo e deu certo pra ele, porque ele tá melhor, porque tão... Para! Avalie você. E os recursos, estratégias, gente, são testagens nossas. O que é fazer diferente? Diferente é fazer tudo diferente que não seja o que você estava fazendo. Isso nos mínimos, no mais simples, né, para os mais complexos. Isso a gente vai tendo no dia a dia. O Wellington colocou, fiz adesão à meditação diária e realmente tem contribuído muito. Com certeza que as pessoas não sabem meditar, Wellington. As pessoas não sabem, elas acham que meditar é isso. Por isso que dá angústia nas pessoas, elas começam e elas desistem. Porque elas acham que meditar é, pronto, esvaziou a cabeça, estou resolvido. Não é. Aí as pessoas acham que elas estão fazendo errado. E não é. Meditação, gente, é algo, é conexão consigo, de como eu tô me percebendo, como eu tô me sentindo, como que tá meu corpo, como que tá, né, as minhas sensações, meus sentimentos. Isso que é meditação. E aí temos o relaxamento. Eu preciso também avaliar se esse relaxamento é pra mim. Não adianta eu querer relaxar se eu sou uma pessoa super afoita, super agitada. De repente, uma outra forma de trazer um rebaixamento dessa euforia. O desaceleramento para dormir, para ter qualidade de sono. Não adianta eu pegar e ficar, o desacelerar é eu ficar com a tela no celular na frente, ouvindo música, para eu pegar no sono, porque eu só consigo dormir ouvindo música. O meu cérebro, ele está trabalhando. Ou seja, são questões em que eu preciso ir avaliando se aquilo está funcionando ou não. E se eu não estou dando conta apenas comigo, eu preciso procurar um profissional, sim. Eu preciso, porque o preço, minha gente, é muito mais alto. Lá na frente você vai ver. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Então se observe, se sinta, não se obrigue a ter que está rindo, que está sendo que as coisas vão melhorar, de estar pensando positivo, porque todo mundo está dizendo isso. Não se obrigue, porque como eu falei da minha frase, né, o não se olhar para si. Quer dizer, o não olhar como você se sente é não olhar pra si. E eu preciso saber que eu estou pra baixo, que tá muito mais difícil de fazer as coisas, tá muito mais difícil de eu levantar da cama, tá difícil de eu pensar, tá difícil de eu raciocinar. Eu só vou saber disso, gente, se eu olhar pra mim. Porque senão eu só vou ficar naquele automático de eu tenho que levantar e tenho que pedir, falar bom dia pro sol, bom dia pra lua, bom dia pro céu, bom dia pra árvore, bom dia... Não que não possa. Tem pessoas que fazem isso, mas é natural dela. Não é porque ela é obrigada a fazer. Isso precisa ser natural, minha gente. Então, tem uma frase que eu gosto bastante, nem sempre vamos estar motivados, por isso temos que ser disciplinados. Então, crie uma rotina disciplinar, mas sempre levando em conta como você se sente, como você se percebe, como você se observa, para quando tiver algo do externo, você não se contaminar, você não se agredir tanto diante do que vem de fora, porque nós estamos num momento frágil, no momento que nós estamos vulneráveis. Então, quanto mais eu puder me preservar, mais eu posso cuidar de mim, mais eu posso me colocar no ambiente mais preservado, interno e externo também.
Ah, gostou, Tati, do relógio amarelo? Sabe onde eu comprei? Eu vou falar aonde que eu comprei. Lá mesmo, lá na Disney. Olha, gente, 2011. Você vê como dura o negócio? Pra combinar com a blusa. Então, é isso, minha gente. Eu espero de coração que essa live, ela traga uma leveza pra vocês. Que vocês exatamente receba com leveza. Receba não como não receba para você e desenvolva aí ou comece a sentir uma culpa disso ou daquilo. Não, desencadeie, tá? Desencadeie, construa recursos e estratégias para o seu dia a dia. Nunca é tarde. Já passamos 3 meses, gente, e hoje, como eu falei, todas essas mudanças que eu falei, fisiológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais, elas estão muito mais presentes nas nossas vidas. Elas estão muito mais gritantes nas nossas vidas. Então, vamos olhar para essas questões. Vamos olhar para esses pontos, né? Para que a gente possa realmente desenvolver recursos e estratégias para uma melhor qualidade de vida saudável diante de uma crise, diante de uma situação bastante desconfortável que estamos vivenciando a nível mundial, tá? Então, gente, alguma pergunta, mandem aí para mim se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Já deixo aqui o meu agradecimento a todos que entraram. Obrigado pela participação. Para mim sempre vai ser uma honra, sempre vai ser delicioso estar aqui com vocês. Todos os domingos, às 18h16, horário de Brasília, e às 22h16, horário de Portugal. Então, para mim, sempre vai ser maravilhoso estar com vocês aqui. Pode falar, Tati. A Tati colocou aqui tem uma dúvida. Colocou eu aqui tem uma dúvida. A Luana falou, incrível a forma como você aborda esses assuntos. Você é incrível. Ai, Luana, eu falo que, olha, são os seus olhos, mas eu falo que são situações tão tristes, tão pesadas, tão tensas, que se a gente não trouxer de uma forma, uma leveza, né? Questões bastante pesadas, que é até minha área da dependência, que eu sou apaixonado, e as pessoas falam muito isso pra mim. Como você trabalha com a dependência de uma leveza, por causa disso a gente precisa, né, desenvolver recursos e estratégia para trabalhar e para lidar com questões pesadas e tensas, e isso muito individual de cada um no nosso mundo, porque senão a gente não dá conta, gente, e é no nosso mundo interno. Tatiana colocou aqui, você considera uma pessoa otimista o tempo todo, desconectada da realidade? Então, Tatiana, que é o que eu falei, essa obrigatoriedade de eu precisar achar que tudo vai melhorar, que as coisas vão, né, as coisas sempre vão estar no trilho. E se eu sou otimista, sem perceber como eu me sinto, não dá vazão às minhas sensações, aos meus sentimentos, sim, eu estou desconectado da realidade, porque eu não estou dando vazão, eu não estou ouvindo o meu interno. Eu só estou o quê? Nessa fantasia, né? Nessa construção que eu falei inicialmente, dessa imaginação. Eu construo um mundinho, eu construo uma realidade em que eu tenho que ficar dentro dela. E aí eu vou adoecendo de uma tal maneira em que eu não me dou conta. Porque eu adoeço, meu físico, meu corpo, ele diz, mas eu fico com esse pensamento, ah não, gente, isso aqui vai melhorar. Eu não preciso me preocupar com isso. Aí o corpo, aí eu não ouvi o corpo, ele parte para questões psíquicas. Ah, não, gente, eu vou melhorar, sabe? Eu acho que é só um momento, daqui a pouco eu fico menos ansioso, daqui a pouco eu fico menos angustiado. Aí o que acontece? Também não dei vazão. Aí vai subindo, a gravidade vai subindo, até chegar no momento, Jamile, obrigado pela presença, até chegar no momento que eu quebro, até chegar no momento que eu caio. O Winnicott fala isso. O adoecimento, ele é o último degrau que o ser humano chega para que ele olhe para que ele tenha atenção do outro, para que ele tenha o cuidado de si ou do outro. Então, eu não preciso, gente, adoecer para que eu me cuide. Eu não preciso adoecer para que o outro olhe para mim, né? Afeto é construído, afeto não é pedido. Eu não peço afeto, eu não imploro afeto. Podemos até um dia falar uma live sobre isso, né? Eu não dá para eu ficar implorando afeto.
E isso é algo importantíssimo, porque as pessoas estão tão preocupadas com a morte física que as pessoas esquecem da morte psíquica. Que é o quê? É eu não viver, é apenas eu existir. Gente, obrigado pela participação de todos. Tati, espero que eu tenha respondido. Obrigado que eu tenho aí, né, contribuído um pouco com esse desenvolvimento de qualidade de vida saudável diante desse momento que nós estamos e que a gente possa, logicamente, levar para nossa vida. Então, olhe, gente, se cuide, ore para você, se preserve, né? Se você não tá conseguindo fazer isso apenas você, procure um profissional, minha gente, né? Procure um profissional para que ele possa estar junto de você nessa caminhada que eu falo que é tensa e densa, mas é uma caminhada maravilhosa quando nós temos nós nas nossas próprias mãos. Rogério, obrigado pela